Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra e nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes eu quero reforçar o meu pedido, que é aquele de que você não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Não esquece também de compartilhar esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder, suas redes sociais, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai nos trazer ótimos benefícios, porque o objetivo do nosso canal é semear a palavra de Deus. E quanto mais nós nos tornamos conhecidos dentro da plataforma do YouTube, melhor ela vai nos colocar. Então, você fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. É aquela passagem que fala dos homens que estavam indo na direção de Emaús e Jesus veio conversar com eles. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando este, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém, queridos?
Muito bem, essa é uma passagem bem conhecida, está no livro de Lucas, capítulo 24, conta aí sobre dois discípulos de Jesus que depois da crucificação estavam indo em direção diferente. Ele havia pedido que eles ficassem em Jerusalém, mas eles estavam indo para uma direção diferente, para uma aldeia chamada Emaús. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso e nós vamos ver. Depois da crucificação de Jesus, dois dos seus discípulos seguiu em direção a uma aldeia de nome Emaús. Enquanto caminhavam, um homem que eles não reconheceram que era Jesus, aproximou-se e caminhava junto. Jesus havia ressuscitado e, ouvindo eles, perguntou-lhes do que falavam. Então eles perguntaram se não sabia do ocorrido. Jesus então perguntou quais. Eles responderam. Então Jesus começou a lhes falar sobre a palavra e a ensinar tudo o que haveria de acontecer desde Moisés até aqueles dias, e o que fez com que o coração deles queimasse. Chegando a Emaús, constrangeram Jesus a ficar com eles, pois já era tarde, e ele aceitou. Então, no momento da refeição, Jesus fez como na última ceia com os discípulos, partiu o pão e agradeceu ao Pai. E neste momento, os seus olhos se abriram e reconheceram que era o Mestre. Então ele desapareceu. O que aprendemos com essa passagem do caminho de Emaús? A gente vê uma passagem aqui muito curiosa, né? Porque a gente fala, poxa, depois do ocorrido da morte de Jesus, praticamente os discípulos se dispersaram. Cada um foi para um lado. A gente vê aqui que esses dois homens que naturalmente acompanharam Jesus durante aquele tempo já estavam desiludidos, se desiludiram por causa do que aconteceu, mesmo Jesus tendo falado muitas vezes a eles que era mister aquilo acontecer, eles não estavam muito confiantes e acabaram desistindo, do tipo, agora acabou, não tem mais jeito, é o fim. Então o que nós vamos aprender nesse caminho de Emaús? O primeiro tópico que eu queria dizer para nós é: Jesus é o centro de tudo e o cumprimento das Escrituras. Quando Jesus encontrou aqueles homens e perguntou para eles do que vocês estão falando, e os homens perguntaram para ele, poxa, mas você não é daqui, você é apenas forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu, que aquele que nós achávamos que seria o libertador de Israel foi morto e crucificado. E então Jesus começou a explicar para aqueles homens, desde Moisés até chegar nos nossos dias, nos dias deles, no caso, tudo o que haveria de acontecer, tudo que passou pela boca dos profetas, e depois o que passou quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, falando, e muitas vezes ele falou aos seus discípulos que era mister acontecer. Algumas vezes ele falou por parábolas e as pessoas não entenderam muito bem. Quando mostraram para ele o templo, ele disse que aquele templo seria destruído, mas que seria reerguido em 3 dias. O pessoal não entendeu direito, achou que seria o templo a construção, mas não era, ele falava dele mesmo, que ele haveria de morrer em favor da humanidade, em favor dos pecados da humanidade, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E aqueles homens estavam um pouco dispersos naquele momento, porque eles estavam achando que não tinha mais solução por causa deles. O povo ia continuar sendo escravo, mas o problema maior do povo de Israel é que eles achavam que o libertador que viria, o salvador que viria, seria um soldado que viria naturalmente montado num cavalo, com uma espada, um escudo na mão, e que lutaria contra o Império Romano. Por isso eles trocaram Jesus, trocaram Barrabás, preferiram Barrabás no lugar de Jesus. Por quê? Porque Barrabás ele era um revolucionário, ele era um assassino, porque ele tinha morte nas costas e aquilo ali era considerado como crime. Mas ele era na realidade uma pessoa que se revoltou contra Roma. Então Barrabás ele lutava para que o povo fosse liberto, mas eles não entenderam que Jesus ele veio para libertar o povo, mas não foi para libertar o povo do jugo romano. Ele veio para libertar o povo dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, libertar o povo. Por quê? Porque um povo livre, não importa se alguém coloca uma algema nele, ele é livre. Isso aí eu já comentei com alguns amigos certa vez. Por quê? Porque eu estava numa festa e eles estavam insistindo comigo com um copo de cerveja. E eu falei para eles que eu não uso esse
tipos de bebida. E eles começaram tirando sarro de um lado e de outro, colegas de trabalho, dizendo, tá vendo? Por isso que eu me considero um cara livre, eu posso fazer isso. Aí eu falei para eles, você não é livre porque você faz isso. Você seria livre se você não fizesse e dissesse, eu não preciso disso. Aí você seria livre. E era o caso, por exemplo, daquele povo. Aquele povo achava que liberdade era matar o povo romano e deixar Israel livre. Não. O que Jesus veio libertar não foi libertar do povo de Roma, mas sim libertar o povo dos seus próprios pecados. Libertar o povo de si mesmo. Então ele veio para fazer isso. Ele veio para trazer salvação, vida eterna. E aí nós vemos então que ele está naquele momento ali, quando ele começa a explicar, ele é o centro de tudo e o cumprimento das Escrituras. E aí eu deixo para nós aqui apenas um alerta. Eu não sei você que está me assistindo, que horas você vai assistir, se você pertence ao mesmo ministério que eu, ou se você pertence a um ministério ou não pertence a ministério nenhum. Talvez você tenha ficado curioso com o título e veio ouvir o que eu estou falando. Eu quero dizer para você o seguinte, muito cuidado com os lugares que você vai. Se você pertence a uma denominação, eu não estou aqui falando o nome de nenhuma delas e não pretendo falar, porque eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas eu vou falar daquilo que eu sei que tem que ser é um motivo de preocupação. A igreja que você frequenta, o ministério que você frequenta, quem é o centro desta igreja? É Jesus? Então, permaneça lá. Permaneça, continue ali, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem acontecido muito nos nossos dias. Muitas igrejas que elas só falam em prosperidade, só falam em dinheiro. Tem outras igrejas que tudo para elas é demônio. A pessoa está doente, é um demônio. A pessoa perdeu o emprego, foi um demônio, tem que tirar esse demônio da vida dela. Tudo para eles é demônio. Tem outras pessoas que, sabe, eles vivem pregando umas coisas que não tem nada a ver. Vivem pregando coisas bonitas, palavras bonitas, mas que não tem fundamento bíblico. Então, queridos, eu trago para nós neste dia, vá a uma igreja onde o centro dela seja Jesus. Jesus seja o motivo daquela igreja estar ali. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes as pessoas estão frequentando lugares, eu fico indignado quando eu vejo pregações, até na internet tem muito disso, eu ouço pregações que em momento algum você escuta o nome de Jesus. A pessoa fala de tudo, ela fala do pecado, ela fala do demônio, ela fala disso, daquilo, cuidado com as suas palavras, você precisa disso, você precisa daquilo, a prosperidade vem assim, vem assado, e você não escuta falar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e por isso nós somos salvos. Então, cuidado com onde você frequenta. Eu não estou aqui falando o nome de nenhuma denominação e eu não falo mesmo, mas você que frequenta uma denominação, preste atenção. O que ela ensina para você? Ela está te ensinando que você tem que ser rico, milionário, que você tem que ter o melhor emprego, que você tem que ter a melhor casa, que você tem que ter o melhor carro? Isso tudo é consequência do trabalho. Veja bem, uma coisa que veio no meu coração em um determinado momento quando eu estava lendo a Bíblia. Tem uma passagem que está no livro de Mateus, que estão cobrando os impostos, e Jesus, ele fala com Pedro, pega a sua, vou falar nas minhas palavras, pega a sua rede, vá lá no mar, joga a sua rede, pegue o primeiro peixe que vir, abra a sua boca, lá vai ter um valor, que é o dinheiro da época deles, lá um denário, ou um cestil, alguma coisa assim, você vai e paga o seu imposto e paga o meu. Por que Jesus fala dessa maneira? Pagar o imposto de Pedro. E por que ele manda pegar Pedro pegar a rede e ir lá buscar um peixe? Porque Pedro era pescador. E aquele peixe que Pedro estava pegando era fruto do trabalho dele. Então, a nossa vida, a nossa prosperidade, aquilo que temos, que possuímos, que comemos, que bebemos, é fruto do nosso trabalho. A própria palavra de Deus, na própria palavra, o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha, não coma. Então nós precisamos do trabalho. O trabalho pode nos trazer riqueza, pode nos trazer prosperidade? Sim, pode. Mas se você acha que aquilo ali não precisa você, eu sou assim, eu não estou preocupado com riqueza. A única coisa que eu me preocupo é de honrar os meus compromissos, não faltar o pão de cada dia na mesa da minha família.
Eu acho que é o mais importante. Se amanhã eu conseguir comprar um carro melhor, se amanhã eu conseguir comprar uma casa maior, se amanhã eu conseguir morar num lugar melhor, é fruto do meu trabalho. Então, é isso que precisa acontecer. E às vezes as pessoas se confundem, vão viver em alguns lugares, vão participar de alguns lugares que só se fala em coisas de prosperidade, só se fala em coisas mirabolantes. O cara era um miserável catador de papelão, hoje é um cara um milionário e tem uma grande empresa aí que emprega milhares de pessoas. Ótimo quando isso acontece, mas isso não é uma regra. Isso, como eu falei, é fruto do trabalho. Eu já escutei testemunhos de pessoas que hoje são empresários, começaram catando latinha, começaram catando papelão. É normal, tem pessoas, mas isso não são todos. Não são todas as pessoas que vão chegar no final da sua história ricas. Mas nós podemos chegar sim, ricos da graça de Deus, como é o que eu sinto na minha vida. Sou rico da graça de Deus. Tenho saúde, minha família tem saúde, meus filhos estão bem, temos a nossa casa para morar, temos o nosso carrinho para andar, para ir na igreja, para ajudar um irmão, para fazer algumas coisas que a gente gosta. Ótimo, eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso mais do que isso para viver. Guarde-se um dinheiro para que você possa ter uma necessidade emergencial. É ótimo você fazer isso. E se algumas pessoas conseguem ter um patrimônio muito bom, parabéns. Mas não é isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio fazer. Ele não veio trazer um emprego para mim. Ele não veio trazer para mim uma profissão. Ele não veio trazer para mim uma casa nova ou me dar condições de eu comprar uma casa nova. Ele veio trazer para mim a coisa mais importante que nós precisamos, que é salvação. O segundo tópico que eu quero trazer para nós é: podemos entender que a nossa fé pode ser abalada. Quando nós olhamos para esse texto que nós vemos que aqueles homens, eles saíram do contexto em que eles estavam indo numa direção contrária. Por quê? Eles estavam com a sua fé abalada. A sua fé é abalada por motivos e circunstâncias diferentes. Isso acontece com qualquer um de nós. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas programadas, nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, e Deus, quando nos criou, criou assim. Então existe essa questão de muitas vezes você ficar abalado numa situação que aconteceu. Às vezes tem pessoas, tem uma senhora da nossa igreja que ela ficou um tempo afastada da igreja quando perdeu uma filha. Ela ficou muito triste, a sua fé ficou abalada. Só que depois ela compreendeu que aquilo era uma coisa natural, que haveria de acontecer. Claro que ela, como filha, dentro do contexto família, seres humanos, normalmente iriam primeiro os mais velhos e depois os mais novos. Em alguns casos a peça se inverte. Às vezes tem pais que são obrigados a enterrar os próprios filhos. Não é uma coisa natural, mas é normal, porque pessoas morrem todos os dias, pessoas nascem todos os dias. E um pai enterrar um filho não é uma coisa muito natural, mas é normal. E essa pessoa ficou abalada por causa do que aconteceu. E ela depois voltou aos caminhos do Senhor. Ela não se desviou, ela apenas ficou triste e ficou meio desiludida. Assim estavam esses homens. Mas o que vem aqui no terceiro tópico? Com isso podemos tomar uma direção diferente. Ou seja, a nossa fé abalou, nós podemos tomar uma direção diferente. Mas o Senhor sempre estará ao nosso lado. Porque com certeza, se você é um servo de Deus, por mais que você viva hoje ou amanhã você passe por um momento de dificuldade, seja uma dificuldade emocional, seja até mesmo uma dificuldade na sua vida financeira, e às vezes aquilo ali vem te abalar e você acaba ficando desiludido com a igreja, se desiludido com a fé, mas não quer dizer que Jesus te abandonou. Ele vai estar ali te fortalecendo e você não percebe, mas muitas coisas ele vai usar pessoas, ele vai trazer pessoas ao teu lado que vão falar para você: não, segue em frente, eu estou contigo, eu vou te ajudar, vamos junto. E aí a pessoa começa a perceber que realmente ela precisa continuar, não pode parar. E quando a gente para esperando que as coisas melhorem, a gente vai descobrir lá na frente que os que não pararam vão ser difíceis de ser alcançados. Isso é uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu era criança, e nunca me esqueci, e guardei ela no meu coração até hoje. E é uma realidade. Então, o nosso Senhor, Ele vai estar sempre ao nosso lado, como Ele próprio disse lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso 20, se não me engano, que Ele diz lá que nós, 19, 20, eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide a todas as nações e pregai a toda criatura, ensinando tudo o que vos tenho dito.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqueles que são do Senhor, Ele está com Ele. Você é um homem ou uma mulher que um dia você se dobrou diante do Senhor, talvez você esteja um pouco fraco na fé hoje, talvez você esteja um pouco enfraquecido pelas circunstâncias, mas Ele está com você. Creia nisso e levante os seus olhos, olhe para o céu, peça direção para Deus. E com certeza o Senhor vai te direcionar para um lugar melhor, de uma forma melhor. 4. Aprendemos que se ouvirmos a palavra de Deus, ela pode falar diretamente aos nossos corações. A gente percebe, por exemplo, que aqueles homens vieram conversando com Jesus. Jesus começou a discorrer sobre a palavra desde Moisés até chegar nos seus dias. E aqueles homens ouviram aquilo ali, e naturalmente aquilo estava queimando no coração deles, como queima no coração das pessoas. Talvez você vai entrar numa igreja amanhã, ou um dia desses da semana, vai ouvir uma palavra, você não é crente, você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você nunca se dobrou diante dele. Mas aquela palavra, ela vai trazer alguma coisa no teu coração, que talvez você não entenda no momento. Mas você vai sentir, poxa, por que essa pessoa falou isso? Nossa, está me incomodando. E você volta no dia seguinte, num outro culto, para ouvir, e você vai ouvir novamente uma palavra que vai trazer uma mudança, e aquilo vai queimando no teu coração até você entender que realmente era o Senhor falando contigo. E assim era, naquele momento, Jesus falando com aqueles homens. Por isso que quando eles sentaram na mesa, quando Jesus agradeceu no momento do alimento, que ele agradeceu pelo pão e deu para eles, eles lembraram: olha, agora eu sei quem é, esse é Jesus, o nosso mestre. Só que Jesus fez aquilo e sumiu. E naquele mesmo momento, um fala ao outro assim: escuta, teu coração não ardia quando ele vinha falando sobre aquela palavra que ele veio falando conosco pelo caminho? Então, é isso que acontece. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias e ela traz uma coisa diferente no meu e no seu coração. E foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles estavam ouvindo a palavra do próprio Jesus, mesmo sem reconhecê-lo, mas depois do partir do pão, eles reconheceram que era ele. E aí eles perceberam: por isso que o meu coração ardia quando ele falava. E aí nós temos aqui o quinto tópico, que diz assim: mostra, no caso o caminho de Emaús, nos mostra também que quando partimos o pão juntos, temos comunhão com Ele e Ele nos reconecta a Deus. Aqueles homens estavam meio que desconectados quando eles estavam indo para o caminho de Emaús, desiludidos, com a sua fé abalada, depois da morte crucificada de Jesus pela cruz, e eles já estavam achando que aquilo ali não teria mais jeito. Aí, quando Jesus veio, que eles sentaram à mesa para comer, Jesus pegou o pão, agradeceu e deu para eles. Aquele momento de comunhão fez com que eles relembrassem da Páscoa que eles celebravam com Jesus, e a última que Jesus transformou na ceia. E aquilo ali foi algo que veio marcar a vida daqueles homens. E eles, conversando entre eles ali, entenderam que eles deveriam estar lá em Jerusalém e não ali onde eles estavam. O livro de Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba de Arão e vai até as orlas das suas vestes. É como aquela água que desce do monte de Sião quando ele degela. O monte Sião, ele é todo congelado por cima. E ali o próprio Deus fala naquela palavra que diz que ali é onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é no partir do pão. Então aqueles homens que estavam ali, eles sentiram aquilo naquele momento, por isso que eles tiveram seus olhos abertos, as escamas caíram, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus também desapareceu naquele momento, e eles falaram: bom, vamos voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E eles voltaram para Jerusalém, encontraram os discípulos reunidos, falaram daquilo que aconteceu com eles e ouviram relatos de outros que também já tinham visto Jesus, no caso Simão. Então, queridos, é isso que o caminho de Emaús nos ensina. Ele nos ensina que nós precisamos, ouvir mais a palavra de Deus, deixar o coração trabalhar com aquilo,
Nós precisamos entender que a nossa fé ela pode ser abalada a qualquer momento, por qualquer circunstância, mas não podemos deixar que essa fé se vá. Nós precisamos mantê-la, mesmo abalada, temos que lutar, sabe? Buscar coisas novas, buscar ali a unção de Deus na nossa vida. Então, tem uma série de situações que a gente precisa estar muito bem sintonizados. Amém, querido? Como conclusão, mesmo que o mundo não queira Jesus, nós continuamos junto dele. Pois talvez uma vida sem Jesus, as pessoas até podem suportar, mas chegar ao final da nossa caminhada sem ele será uma tragédia para a eternidade, para a nossa eternidade. Pense nisso. A pessoa pode até viver uma vida, claro que vai ser uma vida um pouco difícil, mas ela pode conseguir passar por esta vida sem Jesus. O problema é quando ela estiver partindo daqui. Para onde que ela vai? Alguém gostaria de pagar o preço para saber? Eu não quero. Eu não tenho essa intenção. Então, eu prefiro permanecer com Jesus. Já pensou uma coisa? Olha só, duas opções que uma vez eu escutei um pastor falando. O pastor falando assim, ele estava pregando sobre justamente questão de eternidade, vida eterna, né? Salvação, vida eterna, eternidade. E ele falou assim, imagina a pessoa chegar no final e descobrir que a eternidade não existe. Isso é uma pregação normal, qualquer um pode fazer, não tem heresia nisso. Imagina a pessoa passou a vida inteira ali, longe de Jesus, e quando ela morreu, descobrir que a eternidade não existe. Isso é uma condição. Aquela pessoa pode até rir das outras que acreditaram que a eternidade aconteceria, mas não acontece. Isso é uma conjectura. Agora, e se for aquilo que nós cremos que é chegar no final, a pessoa terminou essa vida aqui na Terra e ela não tem Jesus e ela ir para o lago de fogo. E aquela que tem Jesus ir para o seio de Abraão. Aí é que é o problema. O problema é você não saber para onde vai quando sair daqui, porque ninguém voltou para dizer. Por mais que a gente encontre aí um monte de gente que fala em nome de espíritos, que fala em nome de alguns bichos aí que a gente sabe que é demônio, vem falar em nome deles, porque tal coisa falou isso, voltou. Não, não existe isso. A palavra de Deus ela é bem clara, no livro de Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz que ao homem foi ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem aquele negócio de morrer, vai e volta, eu vou renovar, isso vai acabar quando? A pessoa que diz que está passando por morte e ressuscitando novamente para poder voltar num outro espírito, num outro corpo, para ela poder pagar as penitências que ela tem. Isso é uma pura balela, né? Desculpe os nossos irmãos aí que têm fé nisso aí, isso é pura balela. Acaba onde isso? Nenhum deles sabe explicar quando acaba. Eles só dizem que tem isso, mas não sabem explicar. Tem que ter um começo e ter um fim, como a Bíblia mostra a respeito da vida e ressurreição. Ela tem um começo, que é o nascimento, ela tem um fim, que é a morte, e a morte tem dois caminhos depois. Ou vida eterna com Cristo, ou o lago de fogo e enxofre. Não tem outra opção. Não tem meio termo. Se tiver algum meio termo pelo caminho, é porque foi doutrina humana. Como a gente sabe que existe uma doutrina humana que diz que a pessoa que morre no pecado vai para o purgatório, depois de ficar ali muito tempo ali se expurgando dos pecados, ela vai para o céu. Isso não tem na Bíblia. Eu peço para um padre me explicar onde é que está isso. Não tem. Pode procurar que você não acha. Aquilo ali é uma doutrina humana, foi criada dentro de um dos concílios da Igreja Católica. Então, não existe isso. Quando você vai para o lado da Índia, você vai ver os bilhões de deuses que eles têm lá. Então, também não tem começo nem fim o trabalho deles. É uma coisa que não tem explicação. O único lugar onde você encontra uma explicação justa, plausível, é a Bíblia. Quando ela fala de Jesus e tudo que está ali escrito.
E a gente vê que vem acontecendo ao longo do tempo. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje não é um acaso. A Bíblia já dizia que aconteceria. Há 2000 anos atrás, Jesus já dizia que essas coisas que nós estamos vivendo hoje, nós haveríamos de viver. E estamos vendo pouco ainda, tem muito mais coisa para aparecer. Então, pense nisso. Guarde o teu coração. Entregue o teu coração ao Senhor. Mude a sua direção. Mas mude a sua direção não como aqueles homens de Emaús fizeram, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Mude diferente, mude de Emaús para Jerusalém. Ou seja, retorne aos caminhos do Senhor aqueles que já estiveram um dia. E aqueles que nunca estiveram, se dobre diante dele e busque nele uma solução. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você e depois fazemos as últimas considerações, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, por estas vidas que estavam aqui nos assistindo, e que o amor do Senhor esteja presente em cada um de nós. Nos leva, Senhor, guardado em tuas mãos a todo lugar. Aonde quer que estejamos, que o Senhor Jesus esteja conosco, nos guiando, que o Espírito Santo esteja habitando em cada um de nós. Que a glória do Senhor seja derramada na nossa vida e que tudo seja para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar comigo até agora. Eu quero desejar para você tudo de bom, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitido Deus.